quê, por quê e como formar uma criança leitora. É sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. Eu sou a Bel e este é o Conta Outra, um canal onde a gente conversa sobre literatura infantil. Aqui o nosso propósito, o nosso objetivo é formar crianças leitoras. Mas às vezes esse título, né, essa fala, essa frase, ela pode ficar um pouco abstrata. O que eu quero dizer com formar crianças leitoras? Estou falando de alfabetização? Estou falando de crianças que sabem ouvir histórias, que sentam quietinhas, bem bonitinhas e que gostam de histórias? Ou o que eu quero dizer com isso? Bom, esse é o tema do vídeo. Fica aí que eu já vou responder todas as suas perguntas, mas antes, se inscreve no canal se você está chegando por aqui agora e já compartilha ele, manda ele para outras pessoas que possam gostar e que precisam ouvir sobre esse assunto também. E se você quiser me acompanhar mais de pertinho, você pode me seguir lá no Instagram, @bel.contaoutra, ou ainda acompanhar meu trabalho no blog, belcontaoutra.com.br, onde eu eventualmente escrevo alguns textos, aprofundando até um pouco mais os assuntos que eu trago também aqui no canal. Muito bem, o que é formar uma criança leitora? O que é formar um leitor? Bom, eu acredito que a gente está constantemente se formando leitor, porque a formação literária, ela não diz respeito só a ler ou a conseguir ler um texto longo, sabe? Isso também faz parte. Tem muita gente que não consegue se prender a um texto maior, a um texto de uma página, de 2 páginas, e chegar até o final lembrando e sabendo, conseguindo tirar ali uma ideia do todo. Essa é uma habilidade que é construída. E até a interpretação de texto é uma coisa que a gente pode ver das próprias mensagens e manchetes e postagens na internet, né? Muitas pessoas não conseguem ler textos pequenos e entender aquilo que está escrito, aquilo que o autor quis dizer. Mas um leitor, além de conseguir interpretar textos simples e textos mais complexos, ele consegue se colocar na leitura e ele consegue conversar com o texto. Um bom leitor consegue alcançar outras camadas de leitura. E para isso, ele faz inferências, para isso, ele vai conseguir pescar algumas coisas que estão além daquilo que está no texto. Um bom leitor consegue fazer relações entre aquilo que ele está lendo e a própria vida, entre aquilo que ele está lendo e outras leituras, entre aquilo que ele está lendo e outras teorias e outras referências. E isso tudo acontece porque um leitor tem um repertório literário, ele tem um repertório cultural que é formado a partir de muitas leituras. Tá bem, legal, papo bonito, mas dá pra fazer isso com as crianças? É claro que dá, e é muito bom que a gente comece fazendo isso na infância, porque se a gente começa a mostrar para as crianças já desde pequenininhas que elas podem interagir com o texto e que às vezes aquela história traz alguns elementos de outras histórias, que elas conseguem ligar um livro com o outro, se a gente vai fazendo com que elas experimentem isso ainda na infância, elas já vão crescer sabendo que elas não precisam acreditar em tudo aquilo que o livro que o professor depois na faculdade vai dar para elas lerem. Elas já vão crescer sabendo que os livros, eles não trazem verdades absolutas e elas não vão entrar depois, sei lá, numa faculdade ou ler livros que são indicados por outras pessoas como sendo verdades absolutas. Elas não vão mais ser tão ingênuas, elas já vão saber dialogar com essas leituras. A formação literária, ela já é muito benéfica na infância, né? Ler livros para as crianças já vai ajudar na formação deles como seres humanos. Ter momentos de leitura, ter a leitura na rotina, ter momentos de leitura em voz alta para as crianças ajuda na concentração, estimula a criatividade, desenvolve inúmeras habilidades. Mas para mim o mais importante e o que eu tenho como missão aqui no Conta Outra é fazer com que as crianças se tornem leitores críticos, ainda na infância, mas especialmente na vida adulta. Tá, e como fazer isso? Aí a gente tem que pensar muito bem nos livros e na forma como a gente oferece os livros para as crianças. Quem me acompanha no Instagram vê que de vez em quando eu mostro alguns livros que eu recebo, especialmente dos clubes de assinatura que eu assino, e que são livros bem diferentes, livros
pouco convencionais, livros que nem sempre têm aquela história com começo, meio e fim. Esses livros são muito legais porque eles nos ajudam a desenvolver nas crianças esse comportamento de leitor crítico, esse comportamento de leitor que interage com o texto e que vai além do texto. Eu vou mostrar para vocês agora alguns desses livros, mas antes eu vou mostrar um livro que não é muito legal, mas que é um dos mais comuns que a gente vê por aí, disponíveis para os bebês, né? Disponíveis para os leitores bem pequenininhos. E eu já vou explicar por que ele não é legal. Esse aqui é um livro pop-up, meu livro surpresa pop-up, Amigos da Selva. O leão acha um bom bife muito gostoso, mas ninguém imagina que ele prefere um milkshake bem cremoso. Bom, o texto, a princípio, é rimado, é gostosinho de ler, né? E é bonitinho, assim, um pop-up e tal. Aqui tem as abinhas que não escondem nada que seja muito, assim, relevante na história, mas enfim, é bonitinho. Esse macaco é muito atrevido, come todas as bananas e não divide com nenhum amigo. O hipopótamo é muito estranho. Ele chama todos os seus amigos para ajudá-lo a tomar banho. Segure firme, grita o crocodilo, e o porco-espinho fecha os olhos de medo. Esses skatistas não vão parar tão cedo. O panda adora colorir. Ele desenha e pinta tudo que vê, espalhando tinta para te fazer sorrir. Esse livro, ele é fofinho assim, mas ele não tem uma narrativa, ele não tem uma história. As páginas, elas não têm uma continuidade, ele não nos leva a pensar. Isso é uma coisa importante. Uma boa leitura, um bom livro, sempre nos faz pensar. E um bom livro infantil, ele sempre é bom pra gente também. Esse aqui não é um livro que faz uma criança pensar, e muito menos um adulto. Agora eu vou mostrar outras opções. Esse livro aqui, Eu Vi, do Fernando Vilela, ele começa assim: Eu vi 2 olhos nas asas da borboleta. Eu vi um labirinto nas escamas da cobra. Eu vi uma máscara nas costas da onça pintada. E assim ele vai indo até o final. Vocês percebem como que esse livro aqui, essa história, nos convida a ir além? Depois de brincar durante essa leitura, que é uma leitura interativa, né? É uma leitura que a gente pode, antes de abrir, tentar adivinhar quem é que vai estar lá, né? Aonde que está essa imagem. Mas além disso, além de poder brincar com o livro, a gente pode seguir na brincadeira. A gente pode seguir procurando recortes e procurando encontrar rostos em outros objetos. E isso é muito legal. Isso desenvolve muito a nossa criatividade. Esse é outro livro que trabalha de forma bem semelhante. Selmar Marcel, editora Jujuba. Ele vai comparando objetos que tem no céu e no mar. Ó, estrela do céu, estrela do mar. Nuvem, onda. Asa delta, arraia. Avião, tubarão. Além de ter também, em alguns casos, a brincadeira com as palavras, né? Palavras que rimam, palavras que são parecidas, ele brinca muito com a imagem e chama a nossa atenção para justamente perceber essas semelhanças e diferenças entre diferentes objetos e fazer conexões, estabelecer relações. É um livro que nos estimula muito, que estimula muito a imaginação das crianças. Outro livro muito legal que eu também recebi de um clube, recebi da Taba, na verdade 2 desses eu recebi da Taba e o outro eu recebi do Clube Quindim. O Patinho Feio, nessa adaptação aqui do Atílio, que foi feita especialmente para os bebês. É uma história que tá mais curtinha e eu tenho um outro vídeo que eu vou deixar aqui para vocês olharem, onde eu avaliei 4 adaptações de contos de fadas feitas pensando nos bebês. E essa é a minha favorita, mas se você quiser entender por que as outras não foram escolhidas, você vai lá e assiste aquele vídeo. Mas esse livro aqui, que traz um conto clássico, né, que traz uma história clássica, a história do Patinho Feio para os pequenos, ele tá trazendo repertório cultural, ele tá formando o repertório cultural das crianças, ele tá contando para as crianças um pouco da história da humanidade, um pouco da nossa história. E a gente precisa saber qual é a nossa história para a gente se entender.
pra gente entender quem a gente é e pra gente entender qual é o nosso papel aqui. Esse livro, além de ser a história do Patinho Feio que tem, né, a sua moral, imagino que você conheça, do Patinho Feio, da exclusão, toda essa mensagem, é um clássico do século XIX, é uma história que todo mundo conhece. E é uma história que fala da nossa humanidade, que traz temas que são humanos, temas que todo mundo vive. Além desses livros diferentes e mais interativos que eu mostrei para vocês, outra dica muito legal para começar a ler para as crianças ainda na infância é escolher histórias que você goste, e eu tenho uma grande preferência por histórias divertidas e também por histórias rimadas, que trazem uma boa sonoridade assim na nossa voz e fazem com que a nossa voz se torne bem atrativa para as crianças. Isso são alguns pequenos imãs assim pra gente ir conquistando a atenção das crianças, e assim devagarinho elas vão se habituando e aí elas vão se desenvolvendo como leitores. Um livro que é certeiro, que todo mundo gosta, é esse aqui, Baleia na Banheira, e os outros da Suzane Strasser. São histórias rimadas, bem coloridas, cheias de animais e muito divertidas. E por hoje é isso! Se você gostou do vídeo, se achou ele útil, curte e compartilha, manda ele para outras pessoas que precisam ouvir um pouco sobre formação leitora também. Se você tem algum livro que faz muito sucesso com os pequenos por aí, me conta aqui nos comentários que eu vou gostar de saber. E por hoje é isso, muito obrigada por assistir o vídeo até aqui, a gente se vê no próximo! E agora você pode seguir assistindo a playlist de leitura para bebês. Boas leituras e boas histórias! Tchau!